Olá, bom dia, Virgínia, tudo bem? tudo Só para te bem? apresentar para o pessoal, para fazer. A Virgínia Regina de Oliveira, ela é assistente social da Defensoria Pública e é especialista em psicopatologia e saúde pública. Então, eu passo aí para a Virgínia para ela continuar a fala de apresentação e mostrar um pouco do trabalho do GT. Bom dia, pessoal. Eu sou assistente social, né? Então, lá na Regional Central, e vou falar um pouquinho de como tem sido a atuação da Defensoria no GT. Tudo começou lá no início de 2019, quando uma das integrantes do CAN, né, do Centro de Atendimento Multidisciplinar, uma colega psicóloga, ela participava do GT Maternidades da Defensoria, né, que foi nomeado depois de séries, e ela soube aí da existência dessas reuniões na Santa Casa, e ela mobilizou a Regional Central, né, sobre a importância da nossa presença nesse espaço de discussão dos casos pela rede. E a participação das agentes, mas também dos defensores nesse espaço. E aí, então, a gente convidou a Kátia, avaliamos em conjunto com ela, a Kátia é a defensora da infância, né, da Central, a gente avaliou que era possível participar das reuniões que aconteciam mensalmente. Então, a gente começou a participar, de fato, das reuniões em meados de 2019, né? E como para a gente que trabalha na área da infância, né, o nosso maior desafio é evitar que as demandas complexas identificadas aí pela rede de serviços relacionadas à violência, à exclusão social, enfim, uso de drogas, como já foi dito aqui, sejam imediatamente judicializadas, né, para que então o judiciário avalie a capacidade de cuidado da família, né. Então, a gente entendendo ali que aquela prática, concordando, né, com o que já foi dito, que é uma prática que revitimiza as mulheres, né, ao invés de oferecer a elas aí o apoio do Estado, das políticas, elas acabam tendo os filhos afastados. Então, eu e a Kátia, a gente inicia a nossa participação nas reuniões do GT com a intenção de fazer um contraponto àquelas avaliações do grupo que indicassem o encaminhamento imediato para a vara da infância, né? A gente estava ali sempre lembrando do direito à convivência familiar, da responsabilidade do Estado. E aí, para nossa surpresa, assim, a defensoria foi muito bem recebida nesse grupo. Rapidamente, a gente passou a contribuir com estratégias que objetivassem o cuidado ampliado, o acesso às políticas públicas no âmbito extrajudicial, em conjunto com a rede, né? E aí o que a gente foi percebendo é que a maioria das mulheres, elas desejam ficar com seus filhos, elas aceitam o acompanhamento do GT, seguem as orientações das profissionais. E nesse trabalho, né, de auxiliar no acesso às políticas, a gente tem um enorme desafio, que são as lacunas das políticas para o atendimento das demandas dessas mulheres que são tão vulneráveis. Então, durante o evento foi muito destacada a questão do acesso a programas de emprego, geração de renda e moradia, né? A gente também enxerga isso como principal desafio. A gente tem muitas mulheres que saem de alta com seus bebês e vão para a ocupação, né? E que estão realmente sem esse suporte aí. E foi desse modo, assim, para além das reuniões, as equipes dos consultórios na rua começaram a nos acionar, a querer conversar com mais profundidade sobre alguns casos, e assim, nós nos tornamos referência mesmo para orientações em direitos, né, para a rede central, para os participantes desse grupo, né. E hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu vejo práticas profissionais que estão comprometidas aí com os direitos das mulheres e das crianças, né, como tem que ser. E aí, para falar um pouco da prática mesmo, né, da nossa participação, eventualmente a gente faz os atendimentos às usuárias. Então, diante dos casos mais sensíveis, as equipes do consultório na rua, elas solicitam nosso atendimento conjunto, compartilhado, especialmente quando para as mulheres que tiveram seus filhos acolhidos ou estão com muito medo de que o bebê que está gestando seja também acolhido. E é muito interessante, porque quando a gente se apresenta, né, como defensoria, elas pedem para ficar com os bebês, né, elas querem o nosso acompanhamento. Então, a gente faz atendimentos no território, se necessário. Então, a gente já realizou atendimento no serviço de saúde, o serviço de saúde leva essas mulheres até a defensoria.
Durante a pandemia, tenho feito contato com elas por telefone. Já realizamos visitas no Hospital Lacan, que é onde as mulheres que desejam a internação voluntária, como parte do tratamento, né, são levadas. E aí é um trabalho meio que de orientação, não acontece em todos os casos, né, depende sempre da provocação dos consultórios na rua, ou dos encaminhamentos que são propostos ali durante a reunião, né. Então essas são as equipes que acionam e falam: "Ah, esse caso seria interessante que vocês também atendessem, né, compartilhassem o atendimento". Bom, e aí existe um momento que eu acho que a Carol citou muito rapidamente, que a gente promove uma reunião entre os serviços em conjunto com a usuária, para definição de estratégias mesmo, para o enfrentamento da vulnerabilidade, né. Então é um momento no qual a usuária compartilha suas necessidades e participa ali dos encaminhamentos propostos, né. Então cada serviço se compromete a manter o acompanhamento após a alta do bebê com a mãe, né. E o CAN, né, tem uma participação importante aí nessas reuniões, porque a gente tem por atribuição contribuir. Ai, só um minutinho aqui. Achei que tinha falhado. A gente tem por atribuição contribuir com o atendimento jurídico integral, né, com a articulação da rede. Então, nesse trabalho, né, nessas reuniões intersetoriais, e quando a gente escuta aí as demandas das usuárias, a gente faz contato com a assistência, né, porque a participação da assistência é importante para a inclusão em programas de transferências de renda, em programas sociais em geral. Então, assim, a partir de um caso, a gente conseguiu trazer a participação do centro de acolhida especializado para o grupo, né? Então, isso ajudou nas dificuldades que a gente tinha para promover o encaminhamento das mulheres para o centro de acolhida especializado. Então, foi a partir de uma conversa, de uma apresentação, né, sobre esse trabalho do GT. Nessa escuta também, a gente consegue identificar demandas jurídicas que podem ser melhor analisadas por um defensor público, né? E não necessariamente da área da infância, porque pode aparecer dúvidas relacionadas assim, a diversos assuntos, né? Divórcio, dívidas com banco. Eventualmente, a gente atende também as famílias dessas mulheres. Então, a defensoria faz essas orientações, né? Eu faço uma articulação interna, tenho o apoio das coordenações, das defensoras, para que o atendimento dessas mulheres, a orientação jurídica seja o mais desburocratizada possível, né? Para que elas tenham de fato um acesso imediato aí à nossa regional. Também tenho percebido assim que a gente precisa fazer orientação em relação ao enfrentamento da violência doméstica, porque acontece muito na rua. A maioria das mulheres que estão na rua, elas têm um histórico aí de violência intrafamiliar, fugiram de casa em razão da violência e na rua elas estão sofrendo violência dos companheiros. Então, a gente tem identificado essas situações, né? Eu acho que a defensoria tem muito a que contribuir nessa questão. Quando as demandas são apresentadas pelas mulheres, a gente talvez, em alguns casos, precisa fazer uma articulação com as outras unidades da defensoria. Porque quando se trata de família extensa, muitas vezes a família não está no centro, né? A família está nas periferias ou na Grande São Paulo. Então, se tiver algum caso mais delicado que está sendo discutido no grupo, que envolva, por exemplo, adolescente ou uma situação de crise assim, mais específica, e a equipe da maternidade ali não se sente tão segura para liberar o bebê para a família extensa, nós fazemos articulação com a unidade de referência da família, através do CAN, né? Para que a família seja orientada em relação ao fluxo de atendimento jurídico, né? Para que a família seja incluída nos serviços do território, para que esses serviços se envolvam de fato no acompanhamento. Então, e aí a gente teve uma situação recente, né, que a família era de Osasco, a gente contou aí com a atuação da assistente social lá da regional de Osasco, tudo isso para viabilizar mesmo o pedido de guarda para a família extensa. Do mesmo modo, a gente tem feito articulação com o regional criminal, com a regional infância e juventude,
Porque, assim, algumas usuárias, elas precisam, todas as usuárias, na verdade, precisam da segunda via do RG para registrar o bebê. Mas muitas têm medo, né, de serem presas na ida ao poupa-tempo, ou mesmo de serem separados do bebê em razão de alguma pendência na área criminal, que em geral são questões bem simples, bastante simples, né? Então, a Regional Criminal ajuda aí, o CAN da Regional Criminal ajuda a gente a identificar qual é o defensor de referência, ou então a própria coordenação realiza ali orientação à usuária, né, para que ela consiga, então, dar encaminhamento a esses pedidos, né, de segunda via de RG, também do mesmo modo quando é uma adolescente que tem dúvidas em relação à liberdade assistida, algo assim, a gente faz a mobilização com a Regional Infância da Defensoria. Bom, tem mais um monte de coisa aqui para dizer, mas a gente está com tempo curto. Eu vou só dizer que a gente tem alguns casos que foram judicializados e mesmo esses casos a gente continua acompanhando, né? Tivemos uma experiência aí de um caso que foi judicializado e que eu continuei acompanhando junto com os serviços da rede. Fizemos reuniões com a equipe do SAICA, com a equipe da Vara, e a participação do CAN foi muito interessante, porque eu não atuei como assistente técnica da defensora, mas como parte da rede, né? Como quem acompanhou muito de perto todo o trabalho realizado pelos serviços que acompanhavam aquele casal, né? No caso, era um casal. E, por fim, nossa aproximação com a saúde tem permitido avançar no diálogo também com uma outra maternidade do nosso território, da Regional Central. A gente já está em contato com a articuladora de humanização responsável aí por essa outra maternidade e estamos numa expectativa de iniciar uma atuação aí similar nessa outra maternidade. E é isso, agradeço e vou passar aí para a Kátia, ela vai poder falar um pouquinho da atuação dela como defensora da infância. Obrigada.